Olá, minhas queridas e meus queridos, como vocês estão? Eu os saúdo na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, cá estamos novamente para continuarmos as nossas conversas sobre a providência divina do Deus Criador. Lembrando a todos de que este é o nosso último encontro para falarmos desse tema, tá bem? Como vocês se lembram, são 4 encontros. Nós estamos iniciando o 4º encontro desta série. E para a gente mexer um pouquinho com a memória, para a gente lembrar o que aconteceu até aqui, vejam lá quais foram os nossos títulos específicos dos nossos encontros anteriores, das nossas reflexões, dos nossos bate-papos. Lembram-se? O primeiro qual foi? Acompanhem aí. A providência de Deus na história de Israel. Muito interessante. Foi a nossa base, não é? Na sequência, nós falamos do Deus Criador e Preservador da vida. Também um assunto bastante interessante e, aliás, intrigante, não é? Deixou a gente um pouco balançado, não é verdade? O terceiro, nosso último encontro até aqui, foi o pão nosso de cada dia. Nós falamos, inclusive, da oração que o próprio Jesus nos ensinou. Que pão é esse? É o pão material? É o pão espiritual? Qual era o pão? Qual é o pão da Santa Ceia? Também muito interessante, não é? E hoje, no nosso último bate-papo acerca desse tema riquíssimo, nós falaremos mais detalhadamente sobre a nossa salvação pela providência divina, certo? Então, como já foi anunciado anteriormente, o título desta aula de hoje, desse nosso encontro, desse nosso último bate-papo é Salvos pela Providência Divina. E com aquele entusiasmo que você está, com o entusiasmo que eu estou, como sempre, nós iniciaremos esta reunião, este encontro, este bate-papo, esta aula, chame como você quiser, com uma oração ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, quão grande é a nossa gratidão a Ti, por podermos estar neste momento compartilhando com os irmãos que nos veem, que nos assistem, um pouco da Tua Santa Palavra. Palavra que nos abastece, palavra que nos fortalece, palavra que nos dá cada vez mais a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, o autor e consumador da fé. Obrigado, Senhor, porque estivemos aqui durante 4 encontros, estamos concluindo, mas sabemos que a Tua palavra é rica e nós, sempre que a estudamos, aprendemos cada vez mais. Abençoa agora este nosso encontro, que seja realmente edificante e que possamos sentir, assimilar e também praticar esses ensinamentos. Fica conosco. No nome santo de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Muito bem, meus queridos. Por onde que nós vamos começar? Como sempre, nós temos que saber qual é a base do título, não é? Bom, então, o nosso assunto de hoje, como sempre, ele está pautado na palavra de Deus. Mas, especificamente, para esse título que nós anunciamos, as nossas referências básicas são os versículos 13 a 23 do primeiro capítulo da carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, ao povo de Colossos, né? E os 4 primeiros versículos do primeiro capítulo da carta aos Hebreus, ou seja, os registros
são todos encontrados no Novo Testamento. Então veja, nós começamos lá com o povo de Israel e agora chegamos basicamente no Novo Testamento com toda essa estrutura, toda essa fortaleza da palavra de Deus para nós cristãos. Então, repetindo, Colossenses 1, de 13 a 23 e Hebreus 1, de 1 a 4, tá bem? Muito bem, mas antes de fazermos a leitura desses textos, eu quero lembrar com os irmãos, com as irmãs, os registros, ou alguns desses registros que nós deixamos para vocês lá no nosso primeiro encontro. Por que isso? Porque naquela época nós falamos dos conceitos, vocês se lembram? Então, para mim, os conceitos são muito importantes e eu quero compartilhá-los com vocês novamente. Aliás, se você estiver nos vendo pela primeira vez, não se esqueça, não é, das orientações que já demos em outros encontros. Pegue desde o início. Se você é o nosso visitante, é a primeira vez que você vê, saiba que nós temos muitas séries de estudo. Busque no nosso site da nossa igreja, nós temos muitas aulas comigo, com outros professores, professoras, enfim, vocês irão se enriquecer muito com os diferentes temas que estão aí à sua disposição, tá bem? Muito bem, então vamos lá. Primeiro, o que é mesmo providência, você se lembra? O que é providência? Providência é a medida prévia com a finalidade de evitar uma ação futura que possa causar dano ou promover o mal. Tá bem? Providência. E o que é providência divina? Providência divina. A providência divina é a medida prévia de Deus com a finalidade de evitar uma ação futura que possa causar dano ou promover o mal à sua criação. Por isso, Deus é providente com relação à criação. Tá bem? E terceira lembrança que eu quero trazer para vocês, ela foi dada por João Calvino, e eu destaquei isso no nosso primeiro encontro. Vocês se lembram da ênfase que João Calvino deu acerca da providência de Deus? Pois bem, nós extraímos esta afirmação, esse ensinamento de João Calvino, lá no capítulo 16 do primeiro capítulo de sua obra, tá certo? Então, nós temos lá, as Institutas de Calvino estão lá divididas, bonitinho. Então, nós estamos aí no capítulo 16 da primeira parte da sua obra, conhecida por Institutas. O que é que ele nos disse nesse trechinho? Por seu poder, Deus sustenta e mantém o mundo criado por ele, e por sua providência governa cada uma de suas partes. Tá certo? Vocês se lembram do nosso comentário no nosso primeiro encontro? Nesse destaque, Calvino mostra o quê? Mostra a onipotência de Deus e sua condição de cuidador, de providente. Tá bem? Bom, agora que nós fizemos esse pequeno recorte, essa pequena lembrança de alguns trechos de encontros passados e basicamente do primeiro, agora sim, agora nós faremos a leitura que é a base do nosso trabalho de hoje, a base do nosso encontro de hoje, do nosso bate-papo. Vamos lá? Acompanhe a leitura. É um pouco longa, mas vale a pena porque ela é bastante empolgante e outra, ela nos orientará para aquilo que nós vamos refletir daqui a pouco, tá bem? Então vamos lá, abram lá em Colossenses. Tá lá, a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Então, lá, Colossenses, primeiro capítulo, versículos 13 a 23, tá bem? Então vamos lá. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados.
Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vocês viram, meus queridos, a qualidade, a plenitude, a importância da obra de Cristo em nós? Fantástico, não é? As palavras do apóstolo Paulo aos Colossenses deixam bem claro isso para nós. Esta plenitude, esta qualidade da obra de Cristo para cada um de nós. Veja, vamos acompanhar essa outra leitura que nós também deixamos como base. Ela se encontra na carta aos Hebreus, tá certo? Vamos lá. Então, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Palavra do Senhor. Isso nós extraímos da carta aos Hebreus, no primeiro capítulo, versículos 1 a 4. Tá bem? Bom, agora eu quero que vocês reflitam num pequeno trecho dessa última leitura. Olha lá, Jesus é o quê? Herdeiro de todas as coisas e também fez o universo. Vocês se lembram em Gênesis? Quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou o universo, quando Deus criou o homem. Pois bem, então está bem claro a presença de Jesus naquele momento também. Então, queridos, o que é isso? Isso é graça. Por isso, eu quero deixar destacado para vocês o seguinte: prestem atenção e guardem no seu coração esta reflexão. Entender e assimilar o conceito de salvação como providência divina requer discernimento da palavra de Deus e, sobretudo, fé em Jesus Cristo. Veja, nós estamos compartilhando um pouco da palavra de Deus com vocês, refletindo em cima de tudo isso, trazendo outras fontes que nos ajudam a entender ainda mais a palavra de Deus. Por isso que eu gosto de compartilhar com vocês algumas obras que vão nos ajudar. Olha, eu vou trazer um trecho de uma obra
importantíssima de um dos primeiros historiadores da igreja brasileiro, que nos deixou um legado fantástico. Eu estou falando nada mais e nada menos do pastor Epaminondas Melo do Amaral, aliás, pastor da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Ele, baseado no legado de Calvino, ele deixou registrado na obra dele, chamada O Protestantismo e a Reforma, a seguinte informação. Acompanhe, palavras deixadas pelo reverendo Epaminondas Melo do Amaral. Ele disse o seguinte: a afirmação de que Deus salva o homem diretamente quando ele crê e confia em Cristo, e a proclamação de que a fé, sem o mérito das obras, é um instrumento que leva o homem a uma vida profunda, abundante, de novas riquezas espirituais, constituíram, nos dias da Reforma, a sua nota dominante. Mais uma vez, meus queridos, mais uma vez eu quero ressaltar que a Reforma Protestante não foi um ato irrelevante, como algumas pessoas costumam dizer aí. Tomar bastante cuidado, não foi um ato irrelevante, não foi um ato promovido por aventureiros, um ato inconsistente, sem nexo, sem cuidado, muito pelo contrário, meus queridos. Claro, além de um fato histórico, porque certamente foi um fato histórico em função da repercussão que teve e dos efeitos posteriores, a Reforma Protestante retomou conceitos basilares da fé cristã, como a salvação pela graça, a salvação como providência de Deus, e não por méritos nossos, não pelas boas obras ou vultuosas ofertas que eventualmente fizemos ou fazemos. Aliás, era a tônica da igreja no século XV, século XVI. Se comprava, entre aspas, a salvação com vultuosas ofertas, com as tais indulgências. Vocês conhecem bem essa história. A Reforma Protestante foi uma verdadeira volta à igreja original, a igreja utilizada por Deus para chamar os seus eleitos. Fazer boas obras, contribuir com a igreja, claro, é muito importante. Nós fazemos isso, mas isto é consequência da salvação e não o contrário. Porque somos salvos é que nós fazemos as boas obras, porque somos salvos é que nós contribuímos com a igreja. Ninguém compra a sua própria salvação, meu irmão e minha irmã. Deus, por meio de Jesus Cristo, é quem nos dá a salvação. E a salvação é o grande exemplo da providência de Deus para com a humanidade. Então, nesse contexto, o reverendo Epaminondas Amaral, ele ainda acrescenta: a reforma procurou despertar os homens para o exercício de uma fé que, além de ser elemento de confiança e de confiança que gera paz no coração, é também muito mais que simples assentimento às verdades cristãs. Uma união vital com Cristo que renova e santifica pelo Espírito a vida humana. Tá certo, meus irmãos? Eu fico empolgado, né? Você talvez pode ficar espantado, mas é que realmente é impressionante tudo isso. Nós não podemos, né, ser pacíficos quando as pessoas falam bobagem em relação à reforma protestante. Muito pelo contrário, isso estava no plano de Deus, aconteceu. A igreja é uma só. A igreja é a mesma desde quando ela surgiu. Lá nós temos os elementos básicos lá em Atos dos Apóstolos e daí para frente. Quantas passagens maravilhosas, tudo bem, mas a igreja sofreu, né? Intempéries, problemas, e graças a Deus nós tivemos a reforma protestante. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu posso dizer a vocês com toda certeza, grave isso também no seu coração, a salvação não é uma conquista humana, mas é resultado da infinita graça e misericórdia de Deus, é providência do Senhor. Veja, a própria palavra de Deus ratifica tudo isso por meio do apóstolo São Paulo, quando ele escreveu à igreja de Éfeso. Vamos ver lá em Efésios, 2º capítulo, do 1º ao 10º versículo. Acompanhe essa leitura. Hoje tem muita leitura, mas vale a gente fazer essas leituras, queridos, porque é aí que nós fundamentamos toda essa nossa
afirmação, tá bem? Então vejam lá o que disse o apóstolo Paulo aos Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Vou repetir. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, presente de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Viram? As boas obras vêm depois. Primeiro, Deus nos chama, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, e depois que fomos chamados, nós praticamos as boas obras naturalmente, tranquilamente, como resultado da salvação. Então, meus queridos, destacando mais algumas palavras de Calvino nesse momento, e elas estão registradas no capítulo 17 das Institutas, naquela primeira parte, nós vemos que, embora não merecedores desta graça, Cristo nos fez merecedores da graça e da salvação de Deus. Tá bem, meus irmãos? Coisa linda, não? Muito bem. Por isso nós devemos estar atentos a essa enxurrada de doutrinas que tem surgido. Devemos tomar bastante cuidado com falsos profetas, falsos apóstolos, coisas desse tipo, não é? Também convém ressaltar que isso não é de agora, né? Calvino também já advertiu isso há quase 500 anos, né? Veja, faz tempo, né? Pois bem, então, olha o que ele nos disse também, né? Deixou registrado, aliás, baseado em Atos dos Apóstolos, ele fez a seguinte afirmação, veja lá. Há homens falsamente astutos que, mesmo reconhecendo que a salvação foi alcançada para nós por Cristo, sustentam não ser possível ouvir o nome mérito, pois consideram obscurecer a graça de Deus. Assim, querem que Cristo seja apenas um instrumento ou um ministro, não o autor, o condutor e príncipe da vida, tal como foi chamado por Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no terceiro capítulo, versículo 15. Depois você lê, tá? Você vai ver esta denominação que o apóstolo Pedro deixou, não é? Então, nós não podemos retroceder, meus irmãos. Nós devemos sempre afirmar que a salvação do ser humano é providência de Deus. E nesse sentido, mais uma vez, eu recorro à Confissão de Fé de Westminster. Não é? Nós seguimos a Confissão de Fé de Westminster. Veja esse comentário que profundo, lá no capítulo 14, no item 1. Ela diz o seguinte: a graça da fé pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Por isso, meus irmãos, precisamos comungar com os irmãos, estarmos na igreja, participando da Santa Ceia, batizando os nossos filhos, os nossos netos. Tudo isso é sinal da graça, da salvação de Jesus Cristo. Tá bem? Nós não podemos, então, retroceder, meus irmãos. Lembre-se disso. Exemplos não faltam. Evidências mais que marcantes foram destacadas no povo hebraico do passado. Vamos lembrar uma delas?
Todos vocês conhecem. A experiência de Jonas, quando foi engolido pelo grande peixe. Vamos fazer essa leitura. Olha só, é só para matar a saudade de bons textos, não é? Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do abismo. E eu gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci a terra, até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria e à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, da gratidão, eu te oferecerei sacrifício. O que voltei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Ai, meus queridos e minhas queridas, estamos chegando ao final de mais uma etapa, e depois de tudo isso eu quero terminar esse nosso encontro com uma leitura que certamente nos brindará com uma linda conclusão. Eu extraí esse trecho lá da Confissão de Fé de Westminster também, no capítulo 13. Os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado em si um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito que neles habita. O domínio do corpo, do pecado, é neles todo destruído, e as suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. E eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém? Amém, meus irmãos e meus queridos. Então, ao finalizarmos esta série, eu aproveito para desejar-lhes as maiores bênçãos do Senhor e que a graça de Cristo, o pão da vida, o autor e consumador da fé, o nosso Redentor e Salvador, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as santas e benditas comunhões do Espírito Santo sejam sempre com vocês, hoje e sempre. Amém? Um forte abraço, um beijo a cada uma e a cada um, e até a próxima.